Queridos irmãos, uma boa noite a todos. É muito bom tê-los aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Conforme você vai chegando, desejo aqui o seu boa noite, mande seu abraço, meus irmãos, para que juntos possamos sentir, como se estivéssemos realmente próximos uns aos outros. E conforme você vai entrando, vou desejando aqui o boa noite e nós vamos iniciar aqui em instantes. Só estou dando uma olhadinha aqui, fazendo alguns testes aqui hoje, irmãos, porque infelizmente às quintas-feiras nós estamos tendo aqui alguns problemas com transmissões. Eu vejo o pastor Marcelo está sofrendo também bastante com as lives em casa. Daqui a pouco eu tenho até avaliado, queridos irmãos, vou ser bem sincero com vocês, em deixar de, talvez na quinta-feira, de fazer a live e realmente gravar um sermão antes, para que consigamos então, entregar o material com mais qualidade, Mas a gente perde um pouquinho desse estar próximos uns aos outros. É tão bom quando você chega, eu vejo sua mensagem, vejo que você participou. Mas ore por nós para que realmente essas coisas tecnológicas funcionem do jeito que a gente espera que elas deveriam funcionar. Beleza? Estou vendo o pessoal chegando aqui já. Juliana, muito bom tê-la aqui conosco. Deus abençoe você. Outros vão chegando aqui também e nós vamos conversando. Deixa eu só dar alguns recadinhos rápidos aqui antes de nós iniciarmos. Eu estava aqui dando uma verificada na minha agenda. Eu tinha feito aqui todo um cronograma para nós terminarmos as duas séries de Daniel e também dos 10 Mandamentos antes do final do ano. O que eu tenho percebido é que nós tivemos aqui alguns programas especiais nos domingos que passaram. Nós tivemos também aqui algumas quintas-feiras que tivemos esses problemas com a internet, reuniões e tudo mais. E algumas coisas deram uma atrasada. Então, por enquanto, o que eu tenho pensado em fazer é o seguinte. Talvez na série de mandamentos, daqui para frente, hoje eu vou fazer só o 5º mandamento, mas depois os demais, talvez eu faça 2 num dia só. Acredito que não vai ficar longo, eu vou analisar aqui a ideia, vou continuar preparando o material e talvez eu realmente faça isso. E aos domingos, se nós realmente não conseguimos encerrar Daniel aqui no final do ano, até o final do ano, nós encerramos no início do ano que vem. Beleza? Chegou aqui também o Almir. Uma boa noite, Almir. Deus abençoe você também. Queridos, vamos começar então. Quero convidá-los a pegarem aqui as suas Bíblias e vamos aqui abri-la em Êxodo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Depois que você encontrar Êxodo 20, deixa uma marcação ali, pode colocar a fitinha da Bíblia ali, um dedo segurando a página. Depois disso, você abre a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 22. Então, procura primeiro Êxodo, capítulo 20, e depois você encontra aí, então, Mateus, o capítulo 22. Salvador está aqui conosco também. Uma boa noite, Salvador. Deus abençoe você e sua família também. Êxodo capítulo 20, abra ali, e depois você encontra então Êxodo, o capítulo 22. Então até é muito feliz assim essas lives que nós estamos tendo, as participações. E enquanto alguns vão chegando e vão abrindo aqui no texto, só mais um recadinho rápido. É tão gostoso quando a gente abre a live aqui, abre meu coração para vocês. Não só ver vários irmãos aqui acompanhando, mas ter aqui, por exemplo, a Juliana e o José, que foram batizados aqui. Que o José foi batizado no domingo passado, ela esteve aqui conosco também, contando testemunho. É muito bom ter a presença deles aqui. E a presença do Almir, que foi batizado alguns dias atrás. Então eu fico muito feliz que mesmo em meio a essa pandemia, nós temos colhido frutos grandiosos para a causa de Deus. Essa semana eu nem posso dar muito spoiler aqui, porque senão a gente estraga a surpresa,
mas eu preenchi a ficha de uma pessoa muito especial que também acompanha aqui a nossa live. No dia 14, vamos fazer o batismo dela. Não vou falar o nome, não vou falar nada para guardar surpresa. Vamos ter mais um batismo. E é muito bom ver que vocês continuam aqui buscando, se alimentando, crescendo na fé. Deus seja louvado pelo testemunho que vocês já deram através do batismo, pela decisão que foi tomada e por estarem aqui cada vez mais se preparando para o reino dos céus. Chegou a Cris, está aqui também conosco, está sempre aqui. Deus abençoe você também, Cris. Vamos orar então? Acharam o Êxodo 20, Mateus 22? Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento felizes pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. É tão bom estarmos reunidos aqui, mesmo distantes, mas saber que todos que estamos aqui agora, nesse momento, separamos um tempo para ter um encontro especial contigo. Então pedimos que o Senhor nos abençoe através disso. Que mais e mais pessoas possam reconhecer quem Tu és, tomar uma decisão ao Teu lado e se preparar para a Tua volta. E nós que já tomamos essa decisão, que já fomos batizados, queremos também pedir a Deus que dia após dia a nossa fé possa ser amadurecida e nosso testemunho possa ser vivo para resplandecer a Tua luz a todos aqueles que estão ao nosso redor. São as bênçãos que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui primeiro Mateus, o capítulo 22. Vamos ler aqui a partir do verso 35. E o texto diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam só, muitas vezes algumas pessoas por aí dizem que nesse momento específico, Jesus então estabeleceu uma nova ordem da lei, ou colocou aqui um novo mandamento. Ele teria então nesse momento abolido os 10 mandamentos e trouxe então à tona 2 novos mandamentos. Só que o grande fato é que aqui a fala de Jesus para esse doutor da lei, que diz no verso 35, eu li a partir do 36, né? Mas o 35 diz: um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para experimentar, dizendo, né? Qual é o grande mandamento? Então, para esse mestre da lei, ele justamente quer mostrar o que a própria lei diz. Então, nós sabemos, e já foi conversado aqui em outras palestras, que a Torá, a lei, ela é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam então ali a Torá. Dentro da Torá, de maneira específica, em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Dentro de todo esse contexto aqui, o que Jesus ele coloca é o resumo de tudo. Ele não está apresentando um novo mandamento, mas está apresentando o resumo de toda a lei. E é muito interessante ver isso na própria lei. Vamos ver aqui, por exemplo, em Deuteronômio, o capítulo 6, o verso 5, o que diz. Você não precisa abrir, se você quiser, eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Senão você anota aí e confirma depois. Deuteronômio 6, verso 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, peraí. Jesus não falou isso aqui em Mateus 22? Já não é uma coisa antiga, escrita na lei, no livro de Deuteronômio? Aí depois nós temos aqui Levíticos, que também faz parte da Torá. Capítulo 19, verso 18, que diz assim: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja só, o que Jesus ele coloca aqui como grande mandamento da lei é o resumo de toda a lei em 2 aspectos: em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós chegamos aqui aos 10 mandamentos, em tudo que nós estudamos até agora, nós estudamos os 4 primeiros mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos, eles evocam o nosso amor para com Deus.
Então, se eu realmente quero amar Deus sobre todas as coisas, eu vou guardar todos os mandamentos, porque essa é a vontade dele. Mas na minha vida prática, esses 4 primeiros mandamentos demonstram o meu amor diretamente com Deus. Os próximos 6 mandamentos têm relação com a vida ao próximo, como eu devo tratar o próximo. E é muito interessante esse aspecto aqui entre o 4º e o 5º mandamento, porque eles têm uma ligação profunda, justamente com a criação. Então vejam só, quando Deus ali estabelece toda a criação, lá não existia pecado, mas mesmo assim existiam as regras. Os próprios mandamentos de Deus, que faziam parte do caráter de Deus, já estavam imputados no coração do homem. E ainda assim, Deus estabelece o sábado como um dia para ser santificado. E aqui, no 4º mandamento, ele apenas lembra algo que já tinha sido estabelecido na criação. Quando nós chegamos aqui para Êxodo, o capítulo 20, a partir do verso 12, olha o 5º mandamento, o que nós temos. O texto diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu acho muito bonito essa transição e como Deus é maravilhoso em executar todas as coisas. Aqui no 5º mandamento, nós temos várias situações, vários detalhes importantes. E o primeiro é justamente esse, fazendo um link diretamente com a criação. Porque aqui ele evoca o sagrado matrimônio. E o que um sagrado matrimônio pode realmente gerar, que são os frutos. E aqui então é dito para aqueles, todos nós somos filhos de alguém, né? Ninguém que nasceu por acaso. Todos nós então somos chamados a honrar o nosso pai, a nossa mãe. Dentro desse contexto aqui, nós podemos tirar algumas coisas interessantes sobre honrar o pai e a mãe, com respeito à reverência, obediência e reconhecimento. São princípios por detrás desse mandamento. Existem muitos livros que falam sobre a família, todo esse contexto que foi criado também lá no Jardim do Éden. Mas existe um livro aqui que eu quero dividir com vocês, que eu já preguei, já mostrei várias vezes ele, que é um dos melhores livros de família que eu já li, que é justamente esse aqui, Deus, Casamento e Família. E aqui em pequenininho está escrito, reconstruindo o fundamento bíblico. Então, ora, Deus ele não cria as coisas sem propósito. Tudo tem o seu propósito. Tudo é feito nos mínimos detalhes. Aqui, então, entre o 4º e o 5º mandamento, ele evoca a criação. E quando eu me torno filho, eu reconheço que eu tenho direito à vida. E eu tenho, então, que reconhecer, honrar aqueles que foram usados por Deus para me dar essa vida. E dentro do aspecto humano, esse é o único aspecto que nos aproxima mais de Deus. O fato de um homem e uma mulher poder gerar uma nova vida. E essa nova vida gerada tem que reconhecer o grande milagre que ela participou dentro do seu nascimento. Como então eu reverenciar, eu obedecer e mostrar um verdadeiro reconhecimento aos meus pais? Quando eu pego esse livro aqui, existem várias coisas interessantes nele. Mas existe uma parte aqui, que é na página 97, que ele fala, página 98, página 96 e 97. Ele traz aqui o papel e as responsabilidades dos filhos. Então, como que eu, sendo filho, deveria honrar o meu pai e minha mãe? E aqui no texto diz assim, a primeira e principal responsabilidade das crianças e jovens era respeitar os pais. A importância dessa obrigação era ressaltada de diversas maneiras. Entre elas, deveriam ser ditas palavras que denotam respeito pelos pais, ou outras passagens até mesmo que indicam reverência a Deus. Então, da mesma maneira que eu tenho total respeito a Deus e reverencio o seu nome, eu deveria reverenciar o meu sobrenome, o nome dos meus pais que eu carrego. Eu devo ter um trato com os meus pais
como se eu estivesse tratando o próprio Deus, não lhe adorando como homem, mas respeitando a santidade da posição que eles têm. Continuando, a ordem para honrar os pais implica em respeito tanto pelo pai quanto pela mãe. Então vejam só, não existe entre o homem e a mulher, nesse relacionamento com o filho, alguém que é maior ou menor. Nós sabemos muito bem que os pais, eles têm um perfil e a mãe tem um perfil. O homem tem a sua característica, a mulher tem a sua característica, mas ambos são iguais. E pelo trato do filho e da filha, também devem ser tratados iguais, com o mesmo amor, carinho e afeto. Outra coisa importante aqui, a ordem não tem qualificações, limitações ou término. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o respeito pelos pais é acompanhado da promessa de bênção divina, de uma vida longa e de uma vida com qualidade. É chamado aqui o quinto mandamento como o primeiro mandamento com promessa, que os dias aqui na terra seriam prolongados. Então vejam só, quando eu como filho entendo que eu devo tratar os meus pais com total respeito, que eu devo olhar para eles e realmente ter o trato com eles como eu teria com Deus, isso é muito importante. É a máxima demonstração de amor, de carinho, de respeito, total reverência pelo dom que eles me deram, o dom da vida. E agora então eu transformo a minha vida em uma honra a Deus e também aos meus pais. Agora, é muito interessante quando o texto diz, e nós lemos aqui no livro, que não existem limitações, não existem qualificações. Porque alguns poderiam falar assim, pastor, dá um tempo aqui, sabe? Talvez seja fácil você falar sobre isso. Você teve um privilégio que muitos não têm. Sabe, pastor, nós conhecemos aqui o teu pai, nós conhecemos a tua mãe, vocês têm uma vida na igreja. Você olha aqui o teu pai, pastor. E que bênção deve ser um filho de pastor. Você vê a sua mãe trabalhando na obra, ali nas trimestrais, nos ministérios da igreja. Sabe, pastor, você cresceu talvez num lar estruturado. Então é fácil você falar em honrar o pai e a mãe, quando aos olhos da humanidade, você tem um bom pai e uma boa mãe. E eu sou muito grato a Deus, realmente, pelo lar que eu nasci. Mas eu vejo o meu pai e vejo a minha mãe. E sabe, o lar deles não foi um lar tão fácil assim. O meu avô se converteu depois de 40 anos de idade. Depois de 40 anos de idade, não, perdão, 40 anos de oração. Meu avô tinha ali mais ou menos 60, 70 anos de idade, quando realmente foi batizado. O meu avô, por parte de pai, é uma figura que eu sinto muita saudade. É uma pessoa que foi muito especial na minha vida. Quando eu nasci, o meu outro avô, por parte de mãe, já era falecido. Então, o único vovô mesmo que eu tive foi ele, o Rubens. E eu aprendi muitas coisas boas com o Rubens. Muitas coisas boas mesmo. Lições de vida, assim, grandiosas. Mas, ao mesmo tempo, o meu avô teve muitas dificuldades. Muitos pecados abertos. O meu avô era viciado em jogo. O meu avô, por algum tempo, teve um leve problema com bebidas. Teve também, dentro de um período, depois foi resolvido, mas dentro de um período minha avó sofreu muito com ele, por causa de ser mulherengo. Mas ainda assim, eu olho para o meu pai, e o meu pai em nenhum momento faltou com respeito com o meu avô. Em nenhum momento ele deixou de amar o seu pai e de cuidar dele. E até os últimos dias da sua vida, quem estava ao lado do meu avô era meu pai. Meu pai é uma pessoa enérgica, mas eu nunca vi meu pai levantar a voz para o meu avô. Eu nunca vi meu pai ficar contrariando o meu avô. E pelo contrário, hoje as pessoas chamam o meu pai de Mota, que é realmente que é o nome da família do meu avô. Ninguém chama ele de Roberto, porque ele reverencia e leva como legado a história da sua família. Eu vejo a minha mãe. O meu avô morreu realmente por causa de problemas alcoólicos.
O meu avô, por um período de tempo, batia na minha mãe por ela ir na igreja e abandonar a fé que eles tinham antes. Não queria que ela fosse. Mas em todos os momentos que a minha família conta a história do meu avô, minha mãe sempre respeitou o seu pai. Sempre tratou ele com amor e com carinho. E não deixava nem que seu espírito enérgico transformasse a sua vida. E a minha mãe se tornou depois uma enfermeira e cuidou do meu avô, de todos os detalhes da sua vida, em todas as circunstâncias. O mesmo trato era com as minhas avós. Então veja só, você pode falar assim, não importa quem é o teu pai, quem é a tua mãe, ou até mesmo se você conhece teu pai e tua mãe, se no futuro você vai vir a conhecê-los. A grande verdade é que não importa os pecados, as suas lutas, as suas dificuldades, as tentações que eles possuem, nós temos que ter maturidade para entender que eles são homens e mulheres tão falhos quanto nós. Só que nós que temos a verdade, nós que temos a esse Deus como o nosso Deus, temos que olhar para eles e tentar e fazer o nosso máximo para tratá-los da melhor maneira possível. Pode ser que o seu pai e sua mãe tenham ele abandonado e nem queira o seu amor, mas você tem que estar de coração aberto para ajudá-lo, cuidá-lo e demonstrar esse amor que talvez não foi lhe dado, mas que você vai dar para ele. Não porque eles mereciam, mas por honra e glória de Deus. Porque Deus pede para que seja assim. Uma outra coisa importante é justamente esse cuidado que deve ter na velhice. É claro que cada família tem a sua realidade, mas as pessoas têm que ser cuidadas nesse momento da terceira idade. E nós, como filhos, temos uma responsabilidade diante de Deus de cuidar dos nossos pais. Um outro aspecto muito interessante desse texto de honrar e de ter todo esse reconhecimento, obediência e reverência é justamente fazer essa análise dos nossos pais. E quando eu faço essa análise, todo pai, toda mãe tem um desejo em comum. Eles querem que os filhos se tornem melhores do que eles. Mas se tornar melhor não é ter um sucesso profissional melhor. Não é ser ali melhor em todas as suas características. Mas é se tornar um ser humano melhor. Então, quando eu tenho essa habilidade para reconhecer as limitações dos meus pais, eu entendo o seguinte: bom, a fruta não cai muito longe do pé. E sabe, características são transmitidas de maneira genética. Até mesmo doenças são transmitidas pela genética. E hoje em dia, ainda mais com o acesso da mídia e da internet e tudo mais, nós sabemos isso. É cientificamente comprovado. Até algumas tendências pecaminosas são passadas de gerações a gerações. Então, quando eu reconheço isso e faço essa análise das dificuldades que os meus pais têm, eu então sou chamado pelo poder de Deus a tentar corrigi-las em minha vida. Então, um exemplo. O meu pai, eu contei aqui a história, o meu pai tinha ali alguma dificuldade com o seu avô, com o pai dele, meu avô. Ele via características que eram ruins no meu avô. E o que ele tomou de propósito então para a sua vida? Eu não vou repetir essas coisas ruins. Ao mesmo tempo, eu olhava para o meu avô e via características muito positivas nele. E ele pensou, essas características que são positivas, eu vou abraçá-las em minha vida e não vou deixar de fazer. Então, em outras palavras, usando aqui outros exemplos, eu olho para o meu pai e vejo que o meu pai me abandonou na infância. Como que eu vou honrar o meu pai? Quando eu tiver o meu filho, eu nunca irei abandoná-lo. Eu vejo que meu pai tinha problemas com bebidas alcoólicas. E aí, então, aquilo se tornava um desgaste muito grande para minha família. Como que eu vou honrar o meu pai? Não vou beber bebidas alcoólicas. Eu vejo que a minha mãe era uma pessoa muito mentirosa e trazia dificuldades para todos que estavam ao seu redor. Então eu vou honrá-la sem mentir. Eu vejo que minha mãe ali tinha um grande problema financeiro na sua administração. Então eu tomarei cuidado para que eu não viva os mesmos problemas que ela viveu. E vou honrá-la, então, através dessa boa administração. Eu vejo que minha mãe era uma pessoa muito carinhosa e sempre tratava as pessoas com o máximo respeito. Então eu vou honrá-la, respeitando os outros em máxima.
Eu vejo que meu pai era uma pessoa muito caridosa. Então eu vou tratar os outros também com caridade. E dessa maneira eu estarei honrando meu pai e minha mãe, transformando a minha vida e levando como um legado para transformar a vida da próxima geração. E assim então eu estarei honrando o meu nome, estarei honrando a minha família, o meu pai e minha mãe, e cumprindo com aquilo que Deus prometeu para mim. Aquilo que ele pediu, aquilo que é meu dever, eu executo, e ele então me derrama a bênção de ter uma vida prolongada aqui na terra, com mais qualidade, tendo a certeza, ainda mais, que um dia viveremos a vida eterna também ao seu lado. Então é isso, queridos. Hoje o mandamento é um estudo bem simples, bem direto ao ponto, mas eu quero que você reflita sobre isso e faça realmente a análise da sua vida. A maior parte das pessoas que nos acompanham aqui já são pessoas de uma certa idade. Reflita. Quais são as características na sua vida que você precisa mudar? Quais eram os defeitos que os seus pais tinham? Que você reconhece que eles eram pecadores como você também é? Mas que talvez na sua vida você tenha cometido os mesmos erros que eles cometeram também no passado? Peça poder a Deus para mudar. Perdoe os seus pais. Perdoe qualquer tipo de pecado que eles tenham cometido contra vocês. E devolvam esse perdão com amor e a máxima da honra. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Eu quero convidá-los então a nesse momento fechar os olhos. Vamos encerrar com uma oração. Amado Pai Celestial, nesse momento nós somos felizes por poder sentar aqui e conversar um pouquinho. Ter um bate-papo e falarmos aqui sobre os mandamentos. E reconhecer que não existe mandamentos novos. O que existe, na verdade, essa divisão daquilo que é o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E nós entendemos que até aqui nós tínhamos estudado os 4 primeiros mandamentos, que são especificamente uma amostra do nosso amor para contigo. E agora, estudando então o 5º mandamento, nós somos chamados a demonstrar a máxima do nosso amor para com o próximo. E começamos então demonstrando o amor para aqueles que se uniram e geraram então a nossa vida, através também do teu poder, da tua bênção, de crescer e se multiplicar. E aí então, ó Deus, nós reconhecemos nosso pai, a nossa mãe, como pessoas pecadoras, mas que ainda assim são dignos de honra. Nós queremos tratá-los com a máxima reverência, obediência, reconhecendo justamente essas falhas, mas buscando pelo teu poder, dia após dia, mudar a nossa vida, cumprir com o nosso dever, e assim então sermos encontrados retos diante dos teus olhos. Obrigado pela bênção de prolongar a nossa vida, mas somos mais gratos ainda pelo sacrifício de Cristo e a maior bênção de um dia poder estar contigo nas mansões celestiais. Por favor, ó Deus, abençoe todos aqueles que participaram dessa live e aqueles que vão assistir depois, que recebam também a mesma bênção. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Sábado agora, o professor Wagner estará pregando para vocês e no domingo eu estarei aqui então fazendo nossa série sobre Daniel. Na outra quinta-feira estudaremos aqui o 6º mandamento, talvez o 6º e o 7º juntos. E aí no sábado 14 teremos uma live toda especial, você não pode perder. Fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.